Seu corpo pode estar tentando te contar uma verdade que você ainda não teve coragem de encarar. Sabe aquele corrimento leve, com cheiro forte ali, que pega na calcinha íntima depois do banho? E se isso não fosse só uma infecção comum? Na prática clínica, eu vejo mulheres com essa dúvida no consultório. Chega com aquele corrimento amarelado, cheiro ruim e fica perguntando: será que é só uma infecção? Ou melhor, doutor Pedro, será que isso veio de mim ou veio de outro lugar? E é aqui que muita gente trava, porque a gente fala muito sobre vaginose bacteriana, mas ninguém fala uma questão delicada em relação a esse tema, que é a vida e relação sexual ao redor da vaginose bacteriana. Doutor, como assim? Você tá falando de traição? E calma, antes de eu falar qualquer coisa sobre esse tema, tem um detalhe que muda completamente a sua visão sobre causas de vaginose bacteriana e também tratamentos. A vaginose bacteriana não é uma IST, já estou iniciando assim, então não é uma infecção sexualmente transmissível, mas ela está muito atrelada ao teu ecossistema íntimo de relação sexual. E esse ecossistema microbiota ali é extremamente sensível e muda muito oscilações que a gente vai discutir. Qualquer mudança pode desequilibrar o pH e alterações da microbiota da sua vagina. E com isso vem aquele corrimento clássico, acinzentado, amarelado, com cheiro ruim, piora depois da relação e não coça. Agora vem a parte que ninguém te explica. Novos parceiros, contatos sexuais diferentes, mudança e exposição daquela microbiota sua pode sim fazer com que ela fique mais exposta e, consequentemente, você acabe contraindo uma vaginose bacteriana, mesmo ela não sendo uma IST. E isso sim inclui uma situação de traição. Nossa, doutor Pedro, mas esse tema, sim, esse tema não gosto de falar muito nos vídeos, porque a gente sempre evita, mas às vezes vale a pena porque é uma pergunta frequente no meu canal. Vaginose não é prova de traição, meninas. Isso é um erro muito comum e perigoso. O que acontece é o desequilíbrio da flora vaginal recorrente à vaginose, você tem que ligar uma exclamação. Quando teve um contato numa microbiota invisível ali, que você não consegue ver olho nu, do teu parceiro com novas parceiras, pode acontecer sim de quando contato com você, com a tua flora, aumentar as chances de vaginose. E às vezes o próprio corpo da mulher percebe essa mudança e uma das formas dele indicar que tem alguma coisa errada é a presença desse tipo de corrimento. É como se o corpo falasse: algo mudou aqui. E na prática clínica acontece assim: nossa, doutor Pedro, eu nunca tive corrimento, de repente eu comecei a ter vaginose. E quando a conversa avança na consulta, você começa a entender alguns pontos relevantes, por exemplo, parceiro, tipo de mudança, comportamento, rotina mudou. Então, alguns pontos que você tem que tentar ligar. Porque não é só sobre o sintoma, é sobre o que ele pode representar para vocês, meninas. Mas aqui eu preciso ser muito claro, dá um close, editor. Ter vaginose bacteriana não significa traição. Existem vários fatores associados ao aumento de vaginose bacteriana: alterações hormonais, uso de antibiótico, estresse, até mesmo lavagem excessiva e duchas vaginais, tudo isso pode colaborar para aumentar a chance de você ter vaginose bacteriana. Aí, doutor Pedro, como assim o estresse? Sim, o estresse pode interferir, aumenta a quantidade de cortisol, diminui tua imunidade, você fica mais propenso às bactérias se proliferarem ali e os teus lactobacilos bons diminuírem. Só que ignorar a possibilidade de uma influência sexual também é um pouco de ingenuidade, meninas, porque se você começa a ter um corrimento de vaginose de repetição e percebe uma alteração comportamental do teu parceiro ou alguma situação nova no teu ambiente que você nunca teve, de repente começou a ter, precisa ligar o alerta, porque apesar de não ser uma IST, por que que você nunca teve e de repente começou a ter? Se você continua fazendo seus treinos normais, tua dieta é a mesma, mas de repente você começou a ter vaginose de repetição. Estranho, né? Agora pensa comigo, quantas vezes você já percebeu algo diferente e acabou deixando pra lá, não, não é nada, só tratar e vida que segue. De repente você está percebendo uma vez, duas vezes, três vezes. Será que realmente é uma vaginose de repetição por alguma coisa que você faz? Ou tem algum fator por trás que não dá para entender ou não encaixa nessa história? Se você se convenceu de que é normal, a resposta é não é. Se você começa a ter odor, se teu corrimento começa a ficar acinzentado, se piora depois da relação, são os sinais clássicos da sua vaginose. E você tem que ligar um alerta para por que está acontecendo comigo? E tem mais um ponto.
Quanto mais tempo uma vaginose fica sem tratamento, maiores são as chances de complicações, inclusive na parte de fertilidade, casos mais específicos. Então você nunca deve ignorar. Se você tem os sinais, vá tratar. Existem vários tratamentos para vaginose. Você pode usar pomada de metronidazol, você pode usar pomada de clindamicina, você pode usar outros antibióticos que também ajudam. Antibiótico via oral, como metronidazol VO, também ajuda. E claro, sempre com receita médica, e você vai estar evitando complicações mais tardias associadas à fertilidade, associadas à dor pélvica crônica, associadas à inflamação ali na tua região e até mesmo dor, autoestima, né? Porque é ruim ficar com aquele cheiro e você se sentir desconfortável até mesmo para sair. Ah, doutor Pedro, então quer dizer que tá me traindo? Não, meninas. O que eu quero dizer é, não fique paranoica com isso, mas ligue o alerta e sempre veja os passos, um a um, o que está acontecendo. Vaginose é um tipo de corrimento comum, o mais comum que tem na mulher, e muitas vezes não está associado a isso, mas a gente ignorar essa situação e dizer que não tem como isso ocorrer ou correlacionar, não é. Porque apesar de não ser uma IST, quando você tem exposições a novos fatores que você não faz ideia do porquê e de repente começa a ter de forma recorrente, pode ser que esteja envolvido com alguma questão com T de traição, tá bom? A pergunta certa para você é: o que o meu corpo está tentando me mostrar e eu ainda não olhei? Se você percebeu algo diferente e não normaliza, procure avaliação. Você conhece alguma amiga que tem alguma história estranha que ela não faz ideia do porquê ela tem vaginose? Comente aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Então peço para vocês darem like no canal, compartilharem e sempre assistam as minhas lives de perguntas absurdas da internet, toda semana aqui no domingo, terça e sexta-feira. Então, um beijo, abraço a todos. Tchau, tchau.